Olá, muito bom dia, meu nome é Demir Guiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Romanos, capítulo 12, no verso 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante e que talvez fica de forma subentendida nesse texto e que passa talvez despercebido para muitas pessoas, que é a forma como o apóstolo Paulo se dirigia aqui aos irmãos que residiam em Roma, na capital do Império. É interessante porque essa construção desse versículo aqui, esse verbo rogar, por si só, ele já traz à revelação coisas extraordinárias. Porque, primeira coisa, quando o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos romanos, utilizando essa fórmula, rogar, rogando, ele está querendo dizer algumas coisas. A primeira é que ele reconhecia ali uma ideia de hierarquia no mundo espiritual, no reino espiritual. Existe uma hierarquia, não de importância de Deus, diante de Deus, mas talvez em relação a cargos, funções que a gente ocupa no corpo de Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse verbo empregado aqui, nessa forma, rogando, ele está ligado à ideia de hierarquia. E numa estrutura hierárquica, existem 3 formas de nós nos dirigirmos ao outro. A primeira forma é quando nós nos dirigimos ao outro considerando o outro como estando numa posição hierarquicamente inferior à nossa. Aí sim nós dirigimos ao outro mandando, dando ordens, Tem até um ditado que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque numa estrutura hierárquica, aquele que está numa posição superior se dirige ao outro através de ordens, através de mando, Tem uma outra forma também, quando a gente se dirige a um outro que esteja no mesmo nível hierárquico que nós nos dirigimos pedindo, solicitando algo. Porque ele está no mesmo nível hierárquico que nós não temos poder de mando sobre ele, tampouco ele sobre nós. Mas aí a gente se encontra então no mesmo nível. E a forma correta de você se dirigir a uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico que o seu é através do pedido, Inclusive a pessoa não está nem obrigada a atender, porque se trata de um pedido. Mas aqui o apóstolo Paulo ele utiliza rogar. Rogar é quando nós nos dirigimos a alguém que também esteja inserida em uma estrutura hierárquica, mas que essa pessoa esteja acima de nós. Ele esteja ocupando uma posição hierarquicamente superior à nossa. Então eu aprendo muito com o apóstolo Paulo aqui, é que ele se dirige aos irmãos romanos considerando-os acima dele, considerando aqueles irmãos como ocupando uma posição hierárquica acima dele. E olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem culto, um homem que dominava vários idiomas, que estudou aos pés do rabino Gamaliel, certamente estudou filosofia, porque Tarso, que era a sua cidade natal, naquele tempo era mais desenvolvida na filosofia do que a própria Atenas, que estava em decadência. É um homem que pregou em Atenas, inclusive para muitos filósofos ali nas águas da vida ali. Um homem de uma cultura extraordinária que Deus usou para ser o maior evangelista abaixo do Senhor Jesus naquele tempo. Não é uma pessoa comum. Interessante que hoje pessoas que às vezes não ocupam posição de destaque se dirigem às outras de forma ofensiva, de forma agressiva,
porque às vezes discordam de alguns pontos, né, do seu pensamento e se acham no direito de se dirigir de forma agressiva. Eu quero deixar essa palavra para você, que nós venhamos ser como Paulo, nos dirigir ao outro, considerando o outro superior a nós mesmos. Isso não é nenhum demérito. Outro dia uma pessoa se referiu a mim como se eu fosse um pastor formado num fundo de quintal, como se isso fosse um demérito para mim. Davi foi formado no pasto, qual o problema? O importante é que eu sou cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso não é demérito, mas a tentativa da pessoa é atingir. Eu abençoo essa pessoa. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra também. Em nome de Jesus, nós aprendamos com quem realmente pode ser paradigma para nós, um modelo de comportamento, de testemunho para nós, que é o apóstolo Paulo. Que nós venhamos nos dirigir ao outro rogando. Rogo-vos, irmãos. E essa construção também na segunda pessoa do plural, que indica mais ainda a forma respeitosa também com que ele se dirige aos irmãos. E ele está rogando aos irmãos de modo a confrontá-los, mas de forma respeitosa, a alinhar a sua vida com os ditames da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Até na hora de exortar, de instruir, de redarguir, que nós venhamos considerar o outro como superior a nós. Amém? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos conduzir cada dia mais a andar aí nos caminhos do Senhor, de forma que possamos dar testemunho da sua graça. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e quero que você lembre-se. Só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fica com Deus e até a próxima.